Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar uma olhada sobre integração energética, que é a mesma coisa que a gente utilizar redes de trocadores de calor. A gente vai aplicar o método Pinch em um sistema com 4 correntes, mas antes eu vou passar a contextualização teórica do método para a gente entender o porquê que a gente está fazendo toda essa parte mais metodológica. Em uma planta de processo industrial, geralmente a gente tem várias correntes que necessitam de aquecimento ou de resfriamento, e a gente pode estar usando aí trocadores de calor para aquecer ou resfriar cada uma delas, ou a gente pode tentar fazer alguma combinação de, por exemplo, uma corrente que precisa ser resfriada e uma corrente que precisa ser aquecida, e a gente pegar esse calor que vai ser gerado do resfriamento da corrente que precisa resfriar, e passar ele para outra corrente que a gente precisa esquentar. Então, a gente pode estar tentando fazer uma maneira de otimizar a seleção dessas correntes e combinar elas para a gente reduzir os custos. Então, reduzir a implementação de mais equipamentos e também o custo de combustível e tudo mais que a gente teria em colocar correntes extras para poder fazer essa troca de calor. Vamos começar aqui, então, com um exemplo com duas correntes. Então, a primeira corrente que a gente tem aqui é uma corrente quente, que está presente a 200 graus Celsius, e eu quero fazer com que ela chegue a 40 graus Celsius na saída. Se eu tivesse só ela dentro do processo, o que eu ia fazer? Colocar um resfriador aqui, um trocador de calor, que ia resfriar ela de 200 para 40 graus Celsius. Já aqui eu tenho outra corrente, que seria a corrente 2, que é uma corrente que está a 60 graus Celsius, e eu quero que ela chegue a 250 graus Celsius, então eu quero esquentar ela. Se ela estivesse sozinha também, a gente colocaria um calor aqui, um trocador de calor para aquecer ela, para sair de 60 e chegar a 250 graus Celsius aqui. Esses dois trocadores de calor é o que a gente vai se referir nessa aula como utilidades. Então, utilidades frias e quentes vão ser aquelas que vão estar esquentando ou resfriando as correntes, ok? E é importante saber que a gente precisa da relação vazão vezes o CP de cada uma das correntes. Então, a vazão da corrente 2, mássica, e o CP da corrente 2, nesse caso aqui a gente vai exemplificar com 300 watts por Kelvin. E aqui a gente tem a vazão 1, CP da corrente 1, 400 watts por Kelvin. Essa relação é importante, sem ela a gente não consegue determinar as propriedades termodinâmicas que a gente precisa aí, as relações entre calor máximo e calor que a gente pode ceder entre uma corrente e outra no processo. Ainda olhando elas individualmente, se a gente aplicar um balanço de energia, a gente consegue determinar qual que seria a demanda de aquecimento, ou seja, a gente vai ver aqui na corrente 2 que vai esquentar o quanto de calor que eu preciso inserir para ela sair de 60 até 250 graus Celsius. Então, a gente tem aqui o MCP da corrente e o ΔT, 250 menos 60, então final menos inicial. E aqui, a demanda de resfriamento. Então, a gente tem uma corrente aqui que a gente quer resfriar de 200 até 40. Então, a gente tem o MCP dela, que é 400, e a gente vai estar fazendo ela sair de 200 e chegar a 40. Nesse caso aqui, eu já vou colocar para vocês em módulo os calores, tá? Então, aqui a gente tem a demanda de aquecimento. Então, a gente precisaria, para aquecer essa corrente 2, 57 kW. E, para resfriar essa corrente 1, a gente precisaria retirar 64 kW. Então, a gente não dá, obviamente, para a gente pegar esses 64 e jogar para cá. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Mas dá para a gente reduzir tanto essa demanda de aquecimento quanto essa demanda de resfriamento com o método. Lembrando que aqui a gente já está colocando as duas temperaturas 2ΔT em módulo, tá? Para reduzir esses valores aí de 57 e de 64, o que a gente vai fazer é, antes de passar por um trocador de calor, a gente vai fazer com que elas troquem calor entre si. Então, a corrente 1 vai estar cedendo calor aqui para a corrente 2. Para saber o máximo de troca de calor que pode ser feita entre essas duas correntes, com essa vazão que a gente está determinando aqui, a gente tem que pegar a corrente com menor relação MCP. Então, nesse caso, olhando aqui as duas, a menor é a corrente 2, e ela vai atingir a temperatura de entrada da outra corrente. Então, o máximo de calor trocado vai ser a menor relação vezes a outra entrada. Então, nesse caso aqui, se a gente pegou o 2, ela vai chegar a 200 graus Celsius. Então, ela vai de 60 até 200 no máximo. Ok? Então, essa é a relação máxima de calor que a gente vai poder estar trocando entre essas duas correntes 1 e 2.
Então, como a gente sabe que a máxima troca vai ser quando a corrente 2 atingir a temperatura de 200 graus Celsius, a gente vai fazer a relação e vai ver quanto de calor vai ser cedido aqui para a corrente 2. Então, a gente tem o MCP da corrente 2 e já agora sabe que ela vai entrar a 60 e ela vai sair a 200, ok? Que é a temperatura de entrada aqui da corrente 1. Então, o calor máximo aqui, a gente vai ter essa relação, calculando ele, a gente vai conseguir voltar para a corrente 1 aqui e determinar qual que é a saída dela. Porque esse calor que for cedido aqui, ó, para a corrente 2, vai vir da corrente 1. Então, a corrente 2, ela vai, com o MCP dela, de 60 até 200, e a corrente 1 aqui, ó, a gente vai estar querendo que ela saia de 200 até uma temperatura que a gente não sabe ainda, vai depender do quanto de calor conseguir trocar. Então, se a gente fizer essa relação aqui, calcular o calor, substituir ele aqui, colocar o MCP de 400 com a temperatura de entrada de 200, a gente vai chegar na relação de 95. Então, em resumo, o que acontece? O máximo de troca de térmica que pode acontecer entre essas duas correntes vai ser esquentar a corrente 2 de 60 até 200 e resfriar a corrente 1 de 200 até 95. Então, isso aqui é o máximo que a gente consegue só colocando uma em contato com a outra. Aí, depois disso, a gente vai precisar ainda colocar um outro trocador de calor aqui e um outro trocador de calor aqui para sair de 95 para 40 e para ir de 200 até 250. Isso aqui não é possível só encostando uma corrente na outra, ok? Só que essa situação aqui é a hipotética. Então, é aquela em que a gente está chegando no infinito. A gente está fazendo com que essa aqui chegue na máxima. Normalmente, a gente não consegue chegar aqui, por exemplo, a 200 graus Celsius. A gente tem que ter uma margem de segurança. Então, é aí que a gente vai determinar o fator ΔT mínimo. Então, a gente vai fazer com que a corrente 60 troque calor até chegar num valor próximo à corrente de entrada, a outra corrente de entrada. Essa diferença de temperatura, então, vai ser chamada de ΔT mínimo, e é um valor que a gente escolhe, é um valor arbitrário. Quanto maior for esse valor, maior vai ser a necessidade dos trocadores que a gente vai adicionar, seja das utilidades que vão ser adicionadas ao processo externas. Normalmente, a gente usa um ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Definido, então, esse ΔT mínimo como sendo 10 graus Celsius, a gente vai fazer, então, com que a corrente 2, que é aquela que tem o menor CP, aqueça até 10 graus Celsius a menos do que a entrada da outra corrente. Então, ela vai aquecer até 190. Se a gente fizer o mesmo balanço que a gente fez no slide anterior, a gente vai determinar que a saída aqui, ó, da corrente 1 até esse trocador vai ser 102,5, que faz sentido, tem que ser um pouco maior do que os 95 graus Celsius que a gente tinha calculado antes. E aí, com esses valores aqui, a gente agora consegue saber qual é a demanda que a gente vai ter de energia, que antes a gente calculou para o total, a gente vai calcular agora para as correntes que ficaram já com essa troca. Então, aqui o aquecimento, a gente vai estar aquecendo essa corrente 2 ainda, né? Mas ela já está a 190 graus Celsius agora. A gente já aqueceu ela até 190 graus Celsius. Então, agora o que a gente vai fazer é calcular esse aquecimento de 190 até 250. Então, é esse pedacinho que ficou aqui, ó, faltando para a troca chegar na temperatura que a gente precisa. E o resfriamento, então, essa corrente que estava a 200 foi até 102,5, e agora a gente precisa calcular o quanto que a gente precisa resfriar nesse caso aqui, ó. Então, esse 102,5 menos o 40. E aí, calculando as duas temperaturas aqui, colocando as temperaturas, calculando os dois calores, a gente chegou aqui no valor de 18 para aquecimento e de 25 para resfriamento. Lembrando que inicialmente o aquecimento ele era 57 kW, a gente reduziu ele para 18. E o resfriamento era de 64, a gente reduziu ele para 25. Então, a gente teve uma redução grande de energia aqui, de perda de energia, combinando as duas trocas térmicas antes de colocar um trocador de calor só para uma corrente. Também é possível a gente estar ilustrando isso de forma gráfica, então utilizando a entalpia de corrente, que é um parâmetro termodinâmico. Ela vai ser calculada por MCP ΔT, mas agora o T0 vai ser uma temperatura de referência. Então, não importa o valor que vocês estejam referenciando, desde que seja o mesmo para todos. É comum e é mais usual, mais tranquilo, a gente calcular como sendo a temperatura de referência igual a zero, porque aí a gente tem um valor padrão para todas elas. Então, vai ser a mesma coisa que a gente calcular aqui MCPT de cada uma das correntes.
E o gráfico entalpia versus temperatura está ilustrado aqui para vocês para esse exemplo. A gente tem aqui a corrente 1 com as temperaturas de entrada e saída e as entalpias de entrada e saída. E aí a corrente 2 também, com as variações que a gente fez. E aí a gente está calculando aqui, ó, podendo olhar aqui também, a demanda mínima de resfriamento. Então, foi aquilo que a gente calculou que sobrou, que a gente não conseguiu com a troca entre as correntes. A demanda mínima de aquecimento, seria essa região aqui. E aqui é o máximo de calor que eu posso trocar entre as duas correntes. Então, aqui são os valores que a gente já calculou aí, ilustrados de forma gráfica para a gente poder ver. Então, a gente vai estar poupando esse calor todo aqui, ó, combinando as duas correntes antes de colocar outros dois trocadores de calor para terminar chegando nas temperaturas finais que a gente precisa. Gente, para essa parte de aula é a parte teórica, então é isso. A gente vai aprender agora na segunda parte da aula como que aplica o método de Pinch para a gente fazer a combinação entre as correntes, então da melhor maneira possível. Qualquer dúvida é só chamar, gente. Até mais.